todos, sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Adriana, sou da área da saúde, minha formação é enfermeira, com especialidade em saúde e medicina chinesa e naturopatia. Atualmente eu tenho uma loja aqui em Pelotas de produtos naturais e estou bem encantada, bem apaixonada pelos óleos essenciais. Tenho usado, tenho compartilhado com as pessoas essa ideia. Tenho resultados muito bons comigo, sabe? Então, a gente resolveu fazer essa live dos óleos essenciais do poder do umbigo, até pela própria experiência nossa que a gente está tendo, positiva, com relação a colocar óleos essenciais no umbigo. Tá? Eu vou passar para a Maria se apresentar agora e depois a gente continua. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês nessa noite, que também é especialíssima, né? Para muitos, acreditamos. E meu nome é Maria Souza, sou daqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, faço parte da equipe, do grupo da Adriana, né? E também sou comecei a usar os óleos essenciais, assim como a minha família, e principalmente nessa área em torno do umbigo. Então, a gente escolheu justamente esse assunto porque a gente tem essa experiência da utilização dos óleos, né, no umbigo, e todo o benefício que a gente vê como bem-estar e saúde para nós e para nossas famílias, tá? Só um pouquinho para passar o slide. Não, passou. Adriana, é contigo? Tá, pode. Isso. Olha só, vamos olhar essa foto aqui, né, desse nenê conectado ainda com a placenta, né, ali o cordão umbilical, a placenta. Então, para a gente relembrar, assim, né, a gente fala umbigo, mas às vezes a gente não se situa exatamente o que é essa cicatriz que a gente tem, né. Então, aqui a gente colocou assim, né, era uma vez um cordão umbilical que cortado tornou-se um foto, que caído tornou-se um umbigo. Aí, quando cai, é o nosso famoso umbigo. Pode passar, eu adorei essa foto. Pode passar, aí. Aí aqui a gente colocou as fases do coto, depois que o cordão umbilical é cortado, olha as fasezinhas que vai ficando ali, né? Ele passa alguns dias ainda assim, até o coto necrosar, secar, para cair. Aí depois, depende da criança, uma semana, 15 dias, o coto cai, né? E aí sim, nós ficamos com o umbigo, que seria a cicatriz a primeira cicatriz, tá? É o registro que um dia estivemos visceralmente conectados com uma outra pessoa e absolutamente dependentes dela. Isso é uma coisa muito forte, é uma coisa muito profunda, é uma reflexão que a gente deve fazer mesmo, né? Da nossa origem, da nossa formação, da onde a gente vem, né? Para a gente ter noção também da grande importância que é esse nosso corpo, né? Esse nosso corpo precioso aqui, tá bom? Pode passar. Acho que agora então, o nosso umbigo, né? A gente tem um porta-óleo natural, certo? E é muito importante antes de a gente utilizar os óleos essenciais no umbigo, fazer a sua higienização, tá? Aqui a gente escolheu esses poderosos óleos para nós falarmos aqui na nossa live, né? E que são o frankincense, o olíbano, né? Que juntamente foi dado com a mirra, né, e chamado de incenso, o olíbano, foram presentes para o menino Jesus. E nós temos um ouro aqui precioso brasileiro, que é a nossa copaíba.
a copaíba seria um mix de 4 tipos de copaíba daqui do Brasil. Nós podemos utilizar esses óleos essenciais puros diretamente ali no umbigo e na área em torno do umbigo, certo? Ou utilizando fracionado, né, com óleo de coco, tá? Da doTERRA, para a gente atingir uma área maior, certo? Uma curiosidade, o pintor Michelangelo foi chamado de herege, né, por desenhar um umbigo no Adão, na sua famosa pintura Criação de Adão, que está no teto da Capela Sistina. Se a gente considerar que Adão e Eva foram os primeiros humanos a caminhar sobre a Terra, né, e não nasceram de ninguém, eles não poderiam ter umbigos. Mas Michelangelo achou por bem que deveria colocar, né, na figura do Adão um umbigo. A Adriana agora vai falar da representação do umbigo. Então, aqui, ó, o umbigo, ele sempre foi muito especial, né? Sempre tem muita coisa em torno do umbigo, muita coisa, sabe? Como enfermeira, assim, de saúde pública, eu vi, assim, as mães chegarem em sala de vacina, faz tempo isso, né? Agora, eu acho que o pessoal não comenta muito, mas faz 31 anos, assim, que eu trabalho nessa área, e o pessoal falava, o mal de 7 dias, a gente tem medo, não dá para tirar o nenê de casa para vacinar, porque tinha que ficar encerrado, tinha que ficar no escuro. E o que venceu o mal de 7 dias, né? Era um tétano neonatal, que dava no cordão umbilical ali infectado, ou por quem fez o parto, contaminou com tétano no instrumento, cortes, alguma coisa, ou eles colocavam, eu vi muito isso em saúde pública no início, o pessoal colocava até, me lembro, pena de galinha moída com terra, com folha de não sei o quê, para o umbigo cair logo, não infeccionar, aí que dava as infecções, né? E o esporo do tétano, a gente sabe que ele fica vivo na terra há muito tempo. Então, na realidade, 10 anos, parece, se não me engano. Então, contaminava ali o cordão, né? O coto, na realidade. E a criança morria, que é o período de incubação do tétano. Então, ficava aquele mito, né? Mas, na realidade, era contaminação mesmo. Então, se a gente for olhar, o umbigo, ele representa o centro do corpo, né? Pode ver, está bem no meio do nosso corpo. Olha a importância dessa região, né? Ele é o elo biológico que liga a mãe ao filho, ele tem a relação entre uma vida e outra, a vinculação do ser com o mundo exterior, ele é uma zona erógena devido à sua alta sensibilidade ao redor da sua área, tá? Ele é o Ki dos japoneses, ele é o prana dos indianos, ele é o Ti dos chineses, e ele está localizado bem ali, o chakra umbilical. Mas, assim, é o umbigo, mas a gente quer dizer que, assim, é a área ao redor do umbigo e para dentro. Na realidade, o umbigo é uma cicatriz, né? Mas para dentro do umbigo, depois eu vou falar um pouquinho, que é mais um pouquinho da área que eu gosto, que é da energia dos chineses, da mente dos chineses, né? Mas, assim, por exemplo, o chakra umbilical, né? Que eu fui dar uma pesquisada, uma olhada, é tão complexo, é tão profundo, é tão amplo, que eu não vou conseguir falar, até por não ter conhecimento. Mas, assim, o que eu fiz aqui, um esqueminha, para a gente só ver a importância dessa região, no próprio chakra umbilical é citado, que ele é responsável pelo metabolismo do processo digestivo, ele responde muito pelas nossas emoções, né? Então, quando esse chakra umbilical está desequilibrado, as emoções ficam muito desequilibradas, né? A pessoa muito irritada, muito nervosa, muito chorosa, depressão, com tendência a entrar em depressão, a tristeza, desânimo, porque a gente vai ver que aqui nessa região é a fonte, né? É a energia ancestral mesmo.
Tá bom? Vamos passar no outro, que aí eu consigo falar um pouquinho mais da energia na visão chinesa, né? Aqui a gente colocou esse slide, que é uma pessoa deitada ali, com uma gazezinha, depois tem sal grosso, moxa e fogo. Quem está aqui, se tiver alguém aqui na sala que fez acupuntura comigo, na época que eu trabalhava com acupuntura, eu fazia essa técnica aqui, que é uma técnica muito poderosa de aumentar a vitalidade do corpo, porque a moxa, que é essa planta da artemisia queimada e potencializada ali no sal grosso, que é o yang do yang, o puro do puro, ele é um bom condutor de energia, ele purifica a energia, esse aquecimento ali no umbigo faz com que essa energia seja fortalecida, né? Porque geralmente a gente tem padrão de deficiência na realidade, porque mais para dentro ali do umbigo, na nossa região ali toda, entre os rins, os chineses falam que é o fogo ministerial, seria assim, o que tiver mais de precioso, de essência, de energia, né? E esse ponto aí, que é o do umbigo, que é o vasoconcepção 8, ele é descrito como o portão do Palácio Imperial, né? Então, para a gente ver assim o que é a potência dessa região aqui, como a gente tem que cuidar, como a gente tem que proteger, como a gente tem que aquecer, né? Então, quando a gente tonifica esse ponto aqui, com calor, com os próprios olhos agora, o que vai acontecer? Ele tonifica a energia do baço pâncreas, do estômago, que é da parte toda digestiva, né? Que a gente tira a nossa energia do ar e dos alimentos, né? Ele tonifica os rins, ele harmoniza toda a função dos intestinos, da via das águas, e uma coisa que o aquecimento nesse ponto, ele também tira a umidade, certa umidade do corpo, principalmente para nós aqui em Pelotas, né? Hoje está um dia extremamente úmido também, né? Então é muito importante. Então, quem, por exemplo, quem não é da área, que não está se tratando com isso, vai pensar assim, mas aí como é que eu vou fazer? Mas pode fazer em casa um aquecimento desse ponto com secador de cabelo. É muito útil, muito bom. Não vai queimar, mas vai aquecer essa região. Pega o secador de cabelo e bota ali próximo ao umbigo, aquece assim. Tem um outro pontinho na perna que ajuda a tonificar também, mas assim, já ajuda bastante a aquecer esse local. E com óleo, nem se fala ainda, com óleo, com os óleos essenciais. Então, como a gente falou, né, um dos primeiros óleos, assim, potentes, né, que a gente tem como utilizar no umbigo, é a mirra, né? Ele é considerado o óleo da maturidade. Ele dá um suporte para nós de equilíbrio nas emoções. Nos ajuda na reflexão, amenizando o medo do desconhecido, o apego emocional. Ele fortalece a aceitação do tempo, ele é um potente antioxidante, ele alivia o estresse emocional e a difusão do óleo essencial de mirra nutre a conexão da alma com a mãe natureza. Assim como um bebê cria um vínculo com a sua mãe, o óleo de mirra nos dá esse suporte, esse auxílio da nossa conexão com a nossa mãe. O outro óleo aqui poderoso, o rei dos óleos, o olíbano, que nós conhecemos também como incenso, né? Ele facilita a clareza da nossa mente. Ele cria um ambiente propício ao sagrado, né? Ele facilita a meditação, então ele é muito utilizado na área de meditação, né? Pacifica a nossa mente,
desperta a nossa espiritualidade. Ele promove um sentimento de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar geral. Ele pode oferecer bons resultados no tratamento de doenças psicossomáticas, né? E ele nos auxilia também na nossa conexão com o Criador, certo? Assim como também com a nossa conexão ou reconexão com o nosso Pai. Agora a Adriana vai falar um pouco da copaíba no umbigo. Tá, então a copaíba no umbigo, eu já vivi essa experiência, vivo de vez em quando essa experiência de colocar copaíba. O olíbano também, às vezes eu coloco óleo de coco fracionado, uma gota de olíbano, 2 de copaíba no meu umbigo à noite, sempre à noite, deitada. Deixo a minha mão ali em cima um pouco, depois eu espalho na volta do umbigo, espalho bem, faço uma massagem, até eles orientam uma massagem 50 vezes para um lado, 50 para o outro. Assim, ó, a copaíba tem que fazer um parêntese bem grande, assim. Não é por acaso que um dos donos da Doterra fala que a copaíba, acho que é ele que fala que é o ouro brasileiro, né? Ela é muito preciosa, assim. Há muitos anos atrás se falava muito, assim, no básico, na medicina até natural, assim, um anti-inflamatório muito potente para hiperplasia de próstata benigna, infecção urinária, infecção respiratória, né? Basicamente era isso. E mesmo assim já era um bom resultado. Depois o pessoal já começou a passar a copaíba, né, para dores, assim, ela tem poder de analgesia muito grande, como ela é uma anti-inflamatória, ela alivia muita coisa. Mas o que se descobriu que não deve ser tão antigo, porque essa descoberta do sistema endocannabinoide, né, do corpo humano, não faz muitos anos, eu acho, né, que foi descoberto, 60 e poucos parece. O que é esse sistema? Esse sistema existe no nosso corpo, é um sistema que é de receptores e enzimas que produz os canabinoides naturais e também existe de plantas, os fitocannabinoides. E a cannabis tem muito, foi por causa da cannabis que descobriu esse sistema e foi batizado, então, sistema endocannabinoide que existe no nosso corpo. Inicialmente pensava que era só a cannabis, né, que tinha esse poder. Inclusive, tem muita gente que usa o óleo da cannabis, né, o CBD, é muito utilizado agora. No Brasil parece que era proibido e agora parece que já está sendo liberado. Tem muita gente com Alzheimer, Parkinson, autismo, que usa o óleo da cannabis, né? E agora vem cada vez mais os estudos mostrando que a copaíba ela tem um fitocannabinoide, o BCP, entra no mesmo receptor, tá, do endocannabinoide, e ela tem um poder mais ativo que o óleo da cannabis, faz toda aquela imunomodulação, que é o que é um de mais fantástico que existe. Se tu for ver, por exemplo, a copaíba, ela pega o teu sistema imunológico e ela vai modular, ela vai equilibrar. É a coisa mais fantástica que eu acho que pode ter, tu ter uma planta que não é que vai subir, porque tem casos que tu não pode subir o sistema imunológico, no caso de uma doença autoimune, por exemplo, e a copaíba pode ser usada, que ela modula o sistema imunológico, tá? Ela faz uma coisa que é, por exemplo, assim, ó, que é a coisa que eu fico apaixonada. A copaíba, se a pessoa for estudar e for usar, tomar, que a copaíba da Doterra a gente pode tomar, como a Maria falou, é um blend de 4 espécies de copaíba brasileira, retirada da forma mais correta possível, livre de todos os agrotóxicos, metais pesados, é um produto muito puro e o gosto também é muito bom. E
E é tão incrível essa copaíba da Doterra que eu já vinha trabalhando com copaíbas de outras marcas há muitos anos, cápsulas de copaíba. E quando eu abri esse frasquinho da copaíba da Doterra e comecei a usar, parece que eu estava usando outra planta, na realidade. Da diferença que dá. O que é um produto puro, produto retirado da moda, da forma correta, né? Então, assim, à noite, para mim, ela sempre trouxe um relaxamento muito profundo, um sono muito profundo, né? Na outra live a gente falou e teve uma história que para dormir para ela não era bom. Isso aí também varia de caso de pessoa para pessoa. Mas, no geral, a copaíba, ela faz assim, ó, ela tem uma estabilização do ambiente interno, ela se estabiliza internamente, independente dos fatores externos. Esse sistema que ela entra nos receptores, eles têm isso, eles tentam ir regulando o teu organismo, tá? Para te ficar se sentindo bem. A copaíba, ela te traz um bem-estar, E no abdômen, ali, quando a gente coloca no umbigo as gotinhas, e depois passa na volta e passa à noite, com aquele óleo agindo, tu percebe assim a parte até anti-inflamatória aqui dessa parede, do intestino, da parte digestiva, de gases. A pessoa já começa a sentir melhoras nessa área, sabe? É meio que na hora, assim, muito rápido os efeitos da copaíba. Então, por tudo isso que eu falei, ela alivia a ansiedade, ela equilibra os níveis de insulina, ela ameniza as convulsões, ela dá um suporte ao sistema nervoso, ela tem um poder anti-inflamatório bem alto, ela é potente antioxidante, ela traz um relaxamento suave e forte ação na redução das dores, ela dá um suporte para o sistema cardiovascular, imunológico, digestivo, respiratório e neurológico. Parece muita coisa, mas na realidade ela faz tudo isso. É incrível. Então, era isso. Então, pessoal, a gente fica na dúvida, né, de como se utilizar, então, os óleos essenciais, né? Então, além dessa parte do umbigo que a gente falou e dessa importância, né, da utilização nessa região, certo? A gente vê que, hoje em dia, cada vez mais a utilização dos óleos de várias formas, né? Então, as massoterapeutas, os terapeutas, né, utilizam muito os óleos nas massagens para o relaxamento do cliente, certo? No próprio difusor, para tornar o ambiente mais agradável, com aquela sensação de bem-estar, né? Aqui a gente vê uma família, todos eles estão usando, né, esses difusores aromáticos, né, pessoais, cada um deles está utilizando, isso já está indo para a área também dos pets, dos animais, né, se vocês foram ver, a cachorrinha ali também tem na sua coleira o seu difusor aromático, certo? Os blends, né? Então, a gente pode fazer um blend dos óleos essenciais, uma mistura, né? Uma sinergia também, que a gente chama. Geralmente, essas sinergias são usadas em vidrinhos roll-on, né? Com a tampinha roll-on. Então, fica bem fácil de passar nessas áreas que a gente se dispõe, assim, dependendo do que a gente quer atingir, né? Então, por exemplo, em torno do umbigo, nas áreas de pulsação, certo? No difusor pedal, né? Principalmente o da Doterra, é tudo de bom, né? A gente fica praticamente viciada, né? De usar o difusor durante o dia, durante a noite, no quarto, é simplesmente assim maravilhoso. A gente tem um efeito muito bom mesmo, tá? Bom,
a gente, como homenagem no dia de hoje, para o Dia dos Namorados, a gente trouxe umas dicas, né? Então, que seria colocar os óleos essenciais, o Yang Liang, o gerânio, o patchouli, no umbigo, né? E na região ali do umbigo, para um efeito afrodisíaco. Quem tem as crianças em casa, né? Deveria de usar no quarto das crianças ou nas próprias crianças o lavanda, né? Para dar aquela acalmada. Para eles, teria que ser uma noite de sono bem tranquila, tá, gente? Ali no difusor aromático, a gente também quer passar uma dica que, para quem tem, né, e para usar 3 gotinhas de patchouli, 5 gotinhas de Yang Liang e 3 gotinhas de gerânio, né? Experimentem, que vocês vão ver que é uma ótima sinergia para uma noite apaixonante, uma noite legal mesmo, tá? Adri, tu pode finalizar? Sim, então a gente encerra aqui, a gente fica aqui para as perguntas se tiverem, né? Deixa a nossa mensagem que essa região do umbigo é uma região que ela absorve bem o óleo. Quem quiser experimentar, quem fizer essa experiência vai sentir o resultado, tá? Vale a pena, tem bastante efeito, né, no umbigo. Eu sou fã, eu sempre trabalhava com a questão da moxa, do calor, depois que uma amiga minha, que é uma professora de yoga, a Simone, aqui de Pelotas, tomara que ela esteja na sala, não sei se ela estiver, ela foi convidada também. A Simone me falou da hidratação do umbigo e desde o dia que ela me falou, eu fui dar uma pesquisada e comecei a usar em mim e fiquei encantada. Para quem eu posso, eu vou falando, porque o efeito é muito bom mesmo. Tá? A gente agradece, né, Maria? Isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui conosco.